Olá, minhas irmãs, meus irmãos. Vamos então dar continuidade ao estudo do livro Jesus no Lar. Hoje, a nossa lição é a de número 46, que tem como título A Árvore Preciosa. Neio Lúcio nos traz a seguinte lição. Salientando o Senhor que a construção do reino divino seria obra de união fraternal entre todos os homens de boa vontade, o velho Zebedeu, que amava profundamente os apólogos do Cristo, pediu-lhe alguma narrativa simbólica através da qual a compreensão se fizesse mais clara entre todos. Jesus, benévolo como sempre, sorriu e contou. Viviam os homens em permanentes conflitos, acompanhados de misérias, perturbação e sofrimento, quando o Pai, compadecido, lhes enviou um mensageiro, portador de sublimes sementes da árvore da felicidade e da paz. Desceu o anjo com o régio presente e, congregando os homens para a entrega festiva, explicou-lhes que o vegetal glorioso produziria flores de luz e frutos de ouro no futuro, apagando todas as dissensões, mas reclamava cuidados especiais para fortalecer-se. Em germinando, era imprescindível a colaboração de todos nos cuidados excepcionais do amor e da vigilância. As sementes requeriam terra conveniente, aperfeiçoado sistema de irrigação, determinada classe de adubos, proteção incessante contra insetos daninhos e providências diversas nos tempos laboriosos do início. A planta, contudo, era tão preciosa em si mesma que bastaria um exemplar vitorioso para que a paz e a felicidade se derramassem, benditas, sobre a comunidade em geral. Seus ramos abrigariam a todos, seu perfume envolveria a terra em branda harmonia, e seus frutos, usados pelas criaturas, garantiriam o bem-estar do mundo inteiro. Finda a promessa e depois de confiadas ao povo as sementes milagrosas, cada circunstante se retirou para o domicílio próprio, sonhando possuir egoisticamente a árvore das flores de luz e dos frutos de ouro. Cada qual pretendia a preciosidade para si, em caráter de exclusividade. Para isso, cerraram-se apaixonadamente nas terras que dominavam, experimentando a sementeira e suspirando pela posse pessoal e absoluta de semelhante tesouro, simplesmente por vaidade do coração. A árvore, todavia, a fim de viver, reclamava concurso fraterno total, e os atritos ruinosos continuaram. As sementes, pela natureza divina que as caracterizava, não se perderam. Entretanto, se alguns cultivadores possuíam água, não possuíam adubo, e os que retinham o adubo não dispunham de água farta. Quem detinha recursos para defender-se contra os vermes não encontrava acesso à gleba conveniente, e quem se havia apoderado do melhor solo
não contava com possibilidades de vigilância. E tanto os senhores provisórios da água e do adubo, da terra e dos elementos defensivos, quanto os demais candidatos à posse da riqueza celeste, passaram a lutar em desequilíbrio pleno, exterminando-se reciprocamente. O mestre fez longo intervalo na curiosa narrativa e acrescentou: este é o símbolo da guerra improfícua dos homens em derredor da felicidade. Os talentos do Pai foram concedidos aos filhos distintamente, para que aprendam a desfrutar os dons eternos, com entendimento e harmonia. Uns possuem a inteligência, outros a reflexão. Uns guardam o ouro da terra, outros o conhecimento sublime. Alguns retêm a autoridade, outros a experiência. Todavia, cada um procura vencer, sozinho, não para disseminar o bem com todos, através do heroísmo na virtude, mas para humilhar os que seguem a retaguarda. E fitando Zebedeu, de modo significativo, finalizou: quando a verdadeira união se fizer espontânea entre todos os homens no caminho redentor do trabalho, santificante do bem natural, então o reino do céu resplandecerá na terra, à maneira da árvore divina, das flores de luz e dos frutos de ouro. O velho Galileu sorriu satisfeito e nada mais perguntou. Então, em mais essa lição que Jesus nos traz, em mais esse ensinamento, ele nos fala, chama mais uma vez a nossa atenção para a necessidade de nós estarmos juntos, de trocar, que nada acontecerá de bom na nossa vida se nós não estivermos unidos, trocando experiências, trocando talentos, não é mesmo? Ele diz aqui que nós vivemos correndo em busca da felicidade, vivemos rodeando a felicidade, achando que sozinhos vamos conseguir essa felicidade, ilusória nossa, que nós achamos muitas vezes que não precisamos do outro, que o outro não tem nada a acrescentar na nossa vida, como se nos bastássemos, e nós não nos bastamos. Nós fomos criados para essa troca, para o amor, para aprender a amar. É o que Jesus nos fala aqui, não é mesmo? Ele nos diz que uns possuem a inteligência, outros a reflexão, uns guardam o ouro da terra, outros o conhecimento sublime. Então, é sempre assim. Nessa nossa faixa evolutiva, a gente precisa dessa troca. Eu aprendo com você, você aprende comigo, e não adianta eu querer caminhar, não adianta eu querer progredir sozinha. Em todos os lugares que nós estamos, em todos, a começar pelo nosso lar, nós temos as pessoas que estão ali para que naquele momento são um instrumento da nossa troca, essa troca que Jesus nos chama aqui a atenção. E nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque nosso orgulho ainda é muito alto, é muito grande, então nós muitas vezes nos achamos autossuficientes, não precisamos do outro, principalmente aqueles que estão no nosso lar. Talvez por estarmos muito próximos, por termos muita intimidade,
a gente acha que aquelas pessoas que estão ali no nosso lar, muitas vezes, nada vão acrescentar na nossa vida. E isso não é verdade. É o que Jesus nos fala aqui. Precisamos olhar os dons das outras pessoas. O que elas têm para nos dar, o que elas têm para nos acrescentar na vida. E não ficarmos focados em nós, né? Jesus fala ainda para nós que as sementes, pela natureza divina que as caracterizava, não se perdem, né? Mas se nós demoramos a fazer esse processo de entendimento e de trabalho, de humildade na nossa caminhada terrestre, a demora vai ser maior, né? E nós continuaremos com as nossas, como ele fala aqui, olha, viviam os homens em permanentes conflitos, acompanhados de misérias, perturbação, sofrimento, né? E que homens são esses? É assim que nós estamos vivendo ainda. Por quê? Porque ainda não conseguimos essa troca, essa fraternidade uns com os outros. Por isso sofremos ainda. Por isso vivemos nessa perturbação e nesse sofrimento que Jesus fala. Porque ainda não aprendemos a trocar, ainda não aprendemos a fraternidade. Já até temos o conhecimento, né, de que ela é necessária. Mas ainda ficamos lá, em volta daquela, querendo a felicidade, mas ao mesmo tempo buscando essa felicidade de uma maneira equivocada, né? Muitas vezes achando, pelo orgulho que ainda carregamos, que as outras pessoas nada têm a acrescentar em nossa vida, que nós podemos crescer sozinhos. E isso não é uma verdade, como Jesus nos mostra aqui. Ele fala, né? Essa lição, ela Ingerminando é imprescindível a colaboração de todos nos cuidados excepcionais do amor e da vigilância. Jesus não está falando aqui que o cuidado precisa de uma pessoa. Todos nós precisamos estar juntos nesse cuidado, né? No progresso na busca da nossa felicidade. Que é essa troca, que é o ajudarmos uns aos outros. Aí sim, a nossa luz, nós vamos florescer. Porque, por enquanto, nós ainda estamos vivendo, pelo pouco trabalho que nós fazemos em favor da humildade, né, nós ainda sofremos bastante, nós ainda buscamos uma felicidade que não é a real. Uns têm muito, outros nada têm. Uns vivem na riqueza, outros vivem na miséria. Se nós já caminhássemos nesse caminho aqui que Jesus nos mostra, de fraternidade, nenhum de nós passaria pela miséria. Nós não precisamos passar pela miséria. Nós podemos passar pela prova da pobreza, né? Mas a miséria nós não precisamos passar. E se passamos, muitos de nós passamos pelo nosso próprio egoísmo, por essa falta de fraternidade, que é o que Jesus nos ensina aqui. E ele aqui no final, né, quando ele fala, quando a verdadeira união se fizer espontânea entre todos os homens no caminho redentor do trabalho santificante do bem natural, então o reino do céu resplandecerá na terra, à maneira da árvore divina, das flores de luz e dos frutos de ouro. Então, meus irmãos, é só quando a verdadeira união se fizer entre nós, né? Nós precisamos ir em busca disso, sair desse egoísmo que nós vivemos, desse orgulho, dessa vaidade que nós ainda vivemos,
trabalhar as nossas virtudes e sempre com essa lição na nossa mente de que não existe progresso, não existe progresso, não existe evolução para nós sozinhos. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos desse caminho fraternal. E quando nós falamos uns dos outros, somos todos nós mesmos, sem distinção. Muitas vezes nós olhamos as pessoas, vamos supor que por ela não ter um estudo, então nós achamos que ela não tem condições, não tem nada a acrescentar na minha vida porque ela não tem um estudo. Mas e a sabedoria que ela tem, a sabedoria que ela traz para passar para mim, para me ajudar a crescer, para me ajudar a evoluir, né? Então precisamos estar atentos com isso, porque porque não é só a inteligência intelectual que nós precisamos também desenvolver principalmente a nossa moral, né? E para isso, para nós aprendermos isso com os outros, eles não precisam ter, não necessariamente, o desenvolvimento intelectual. E quem disse também que ele já não tem, de outras vidas, de outros momentos da vida dele, de outras encarnações. E nessa está abafada. Então, precisamos respeitar a todos, precisamos compreender que não é sozinho que nós vamos caminhar e que não devemos menosprezar, que não devemos deixar de lado, que não nenhum conselho, nenhuma orientação que chegue até nós, porque à medida que a gente vai entendendo essas lições que Jesus nos traz, a gente vai trabalhando a humildade em nós, né? Porque aí, quando alguém vier com alguma orientação, nos falar alguma coisa, principalmente no nosso lar, né? A gente vai estar mais atento para escutar, nós vamos estar mais disponível para o outro, por entender, né? Porque já sabemos que nós precisamos uns dos outros para crescer, que ninguém cresce sozinho. Vocês precisam de mim e eu preciso de vocês. Então, é isso que nós precisamos colocar em nossa mente, nosso coração, essa linda lição de Jesus que vem mais uma vez nos alertar a respeito da fraternidade em nossas vidas, a necessidade dela. Então, fiquem com Deus, uma boa semana e até o próximo estudo.